Há três áreas nas quais, como igreja, fomos comissionados por Deus a atuar. Três esferas de ação, de serviço, eu poderia chamar de ministério. Gosto de dizer que são ministério ao Senhor, aos santos e ao mundo. E a palavra de Deus traz orientações importantes a respeito disso. Esse é o nosso assunto de hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender isso um pouco melhor. Estou hoje na passagem próximo ao centro histórico de Cabo Frio, Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Atos, no capítulo 13, dos versículos 1 a 4, lemos: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. E o verso 4 começa dizendo: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até a Seleucia, dali navegaram para Chipre, e os versos seguintes darão uma relação de cidades da primeira viagem missionária. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a palavra de Deus diz que eles estavam servindo ao Senhor. Outras traduções optaram por adorando ao Senhor. Nesse ambiente onde eles estão ministrando ao Senhor, o Espírito Santo se move. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse, não diz que ele apareceu, não diz que ele falou de forma audível, que presume-se que ele falou da forma como costuma falar, ao coração de alguém ou através de alguém. Quando Paulo escreve a respeito da profecia, ele nos mostra em 1 Coríntios 12, que alguém que fala pelo Espírito de Deus. Então, provavelmente, alguém se levantou, comunicou essa palavra profética. Desse ato agora, de ministrarem uns aos outros, ou o que nós chamaríamos aos santos, é que nasce o despertamento, podemos assim chamar, do maior movimento missionário da história da igreja. Até então, a igreja só havia praticado missões acidentais. Fugindo da perseguição, eles levaram o evangelho para fora dos termos de Jerusalém. Mas agora, pela primeira vez, debaixo de direcionamento do Espírito Santo, haverá um movimento claro, intencional, programado, bem planejado e sob a direção de Deus, de expandir o evangelho até os confins da terra. E nós conseguimos enxergar nesse cenário as três áreas de atuação ou de serviço que nós, como igreja, temos a responsabilidade de executar. Em primeiro lugar, o ministério ao Senhor. Em segundo lugar, o ministério aos santos. Em terceiro lugar, o que chamamos do ministério ao mundo. Normalmente me refiro a isso apenas dizendo ao Senhor, aos santos e ao mundo, que é o título que esse vídeo carrega. Mas eu quero chamar a sua atenção para a ordem em que isso é apresentado. Eu, por exemplo, desde garoto ouvia com frequência que a missão mais importante da igreja é o evangelismo. E muitas vezes isso era comunicado com aquela motivação de quem sintonizava o coração com o coração de Deus, que não apenas tem paixão, tem profundo amor pelo perdido, deseja que todos se salvem. Mas o que eu e você precisamos entender é que nesse cenário, o evangelismo é a terceira área de atuação. Isso não significa necessariamente que ele não seja importante, mas que praticado na ordem devida, ele se torna muito mais eficaz e tem, de fato, a capacidade de cumprir melhor o seu objetivo. Então, para que a gente possa entender que, na verdade, isso se trata de um padrão que se repete ao longo das Escrituras, tanto em textos onde há uma narrativa explícita como nessa, onde em outros, onde nós vemos, na verdade, isso de forma implícita, meio que acobertado nas entrelinhas. Mas a revelação do padrão nos mostra um entendimento que devemos ter e carregar. Antes de abordar esses textos, no entanto, eu gostaria de lembrar que em Marcos 12, nos versos 30 e 31, alguém pergunta ao Senhor Jesus: qual é o maior mandamento? Com essa pergunta de qual era o mais importante, qual era o primeiro, as pessoas de alguma forma estavam tentando entender prioridades, aquilo que deveriam classificar na frente, o que viria depois. E nosso Senhor, sem hesitar, responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Mas ainda que tenha sido questionado somente a respeito do primeiro, Jesus também responde: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É quase como se Jesus dissesse: eu não posso apenas responder o primeiro, eu preciso falar do primeiro e daquilo que vem na sua sequência. Então, quando Jesus apresenta o segundo,
Na verdade, o segundo ainda se desdobra em dois aspectos distintos. Porque diz, amarás ao próximo da forma como você se ama. E aqui, o Senhor Jesus estabeleceu, obviamente, que em primeiro lugar, o direcionamento do amor na vertical a Deus vem em primeiro lugar. Mas depois ele diz que ao direcioná-lo na horizontal para o lado de fora, nós temos a continuação daquele amor que estendemos a Deus. Mas nós só podemos estender para o lado de fora aquilo que praticamos primeiro do lado de dentro. Isso não vale apenas para o indivíduo, vale para quando falamos da igreja, né? Não apenas como instituição, mas como corpo, como a coletividade dos santos. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, devemos amar a Deus. Mas depois, na hora de amar os outros, antes de amá-los do lado de fora, nós temos que nos amar primeiro. Ou seja, a ordem dos ministérios, primeiro ao Senhor, depois os santos, depois os do mundo lá de fora, novamente está sendo observada quando estamos falando a respeito do maior mandamento. Ou seja, ao olhar para as Escrituras, o que encontramos aqui é a definição de um padrão. O ministério ao Senhor vem em primeiro lugar, mas o ministério aos homens, ele se desdobra em dois aspectos. Primeiro os de dentro, depois os de fora. Eu sei que, embora isso possa chocar alguns, a palavra de Deus faz afirmações, colocando muitas vezes o crente antes mesmo do não crente, quando falamos em termos de prioridade. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, façamos o bem a todos. Mas ele diz, mas primeiro aos domésticos da fé. Todos devem ser alcançados pela expressão do bem, do nosso amor, das boas obras. Mas ele diz, antes de você se preocupar com quem ainda nem está na família, você primeiro se preocupa com os da família da fé. Em outras palavras, você vai amar os de fora da forma como ama os de dentro. Porque se você tenta expressar amor por os de fora, sem expressar por os de dentro, provavelmente aquilo que você está fazendo é um ato de hipocrisia. É uma encenação, não é expressão de amor. Quando existe amor genuíno pelo próximo, ele começa pelos de dentro, ele começa pelos da família da fé. E quando Deus está falando a respeito disso, não significa que quem já é da família seja mais importante do que quem não é. Porque Deus está olhando para aquele do lado de fora, ansiando que ele venha a ser parte da sua família. Ele é tão amado quanto. Aqui nós não estamos falando a respeito de valor que os indivíduos têm, mas nós estamos falando de prioridade. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de ensinar sobre família e abençoar muita gente ao redor do Brasil e do mundo. Mas a minha prioridade começa com a minha família. Se eu negligenciar a minha casa para tentar servir as outras famílias, eu estou errando. Minha família não é mais importante do que as demais famílias para Deus e para os outros. Mas quando se trata da minha responsabilidade, ela ocupa esse lugar. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Ao distinguir valor de responsabilidade, nós precisamos entender que uma igreja que não se ama a ponto de cuidar dos seus jamais manifestará amor genuíno para com os que estão de fora. Logo, ao olhar para as Escrituras e ver as figuras bíblicas dos três ministérios, eu vejo esse padrão. Por exemplo, a visão de Isaías no capítulo 6, quando ele vê o Senhor assentado num alto sublime trono, rodeado de anjos que estão adorando ao Senhor, declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A primeira coisa que aparece nessa cena é ministério ao Senhor, adoração. Mas a segunda é quando Isaías reconhece suas limitações e ele é tocado por Deus, ele recebe um toque santificador. Aqui nós temos o ministério aos santos. É só depois disso que ele ouve a voz questionando, perguntando a quem enviarei, quem há de ir por nós? É Deus dizendo, agora eu quero alcançar os de fora. E ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando falamos do ministério ao mundo, por último nessa sequência, isso não significa que ele não seja importante, mas quando a sequência é obedecida, ele se tornará muito mais eficaz. Porque pessoas que têm uma conexão profunda com Deus, que se deixam ser tocadas por ele, serão muito mais eficazes em alcançar aqueles que estão do lado de fora. Embora muitos hoje em dia negligenciem, inclusive a grande comissão, daqueles poucos que estão se dedicando, às vezes estamos tentando começar pelos de fora, para depois se dedicar aos outros níveis de ministério. Quando olhamos para o dia de Pentecoste, a Bíblia diz que eles estavam no cenáculo orando, ou seja, ministrando ao Senhor. Naquele ambiente, os crentes são cheios do Espírito Santo, agora é ministração aos santos, fortalecimento deles. O resultado, uma poderosa colheita. Muitas pessoas sendo salvas, cerca de 3.000 almas foram salvas. Quando olhamos para a igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2, versos 46 e 47, depois do dia de Pentecoste, agora com essa colheita que houve, nós temos um novo momento, onde a Bíblia diz que eles estavam louvando a Deus, ao mesmo tempo
A palavra de Deus sinaliza que eles perseveravam na comunhão, edificando-se uns aos outros, e o texto termina dizendo, e a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. De novo, ministério ao Senhor, aos santos e ao mundo. Assim como em Pentecoste, assim como na visão de Isaías. Quando entendemos que esses três aspectos não são excludentes, mas complementares, mas que eles seguem uma ordem, e começamos a viver em função deles, não apenas segmentando, não apenas tentando escolher, mas praticando todos eles dentro dessa ordem, a verdade é que nós teremos resultados diferenciados. Comecei a observar as igrejas que mais crescem no Brasil e no mundo. Elas não apenas têm uma tônica evangelística, mas antes disso, ministram ao Senhor, ministram aos santos e inevitavelmente acabam alcançando o perdido. Como diz meu pastor, ovelha sadia sempre dá cria. E quando estamos bem com Deus e uns com os outros, é inevitável tocarmos as pessoas. Lembre de algum momento na sua fé onde você esteve em crise com os irmãos e com a igreja. Em nenhum desses momentos você estava empolgado para trazer alguém. Porque quando você não se sente bem dentro, você não quer trazer ninguém para lá. Mas quando você está bem com Deus, quando você está bem com os irmãos, inevitavelmente você quer trazer todo mundo para lá. Mas não se trata apenas da condição do coração, mas do cumprimento de princípios. Portanto, eu te pergunto, como tem sido a sua disposição de servir nessas três áreas, ao Senhor, aos santos e ao mundo? Você tem negligenciado alguma delas? Precisa consertar? Você tem seguido essa ordem quando pensa em termos de prioridade? São princípios bíblicos e não estão na Escritura só para que a gente tome conhecimento e decida tratá-los como opcionais. Devemos obedecê-los. E a minha oração é que você entenda, viva os princípios e colhe os seus resultados. Deus te abençoe.